Bom, então o último módulo desse capítulo é o que trata da analogia de Reynolds. É uma analogia particular porque, ao contrário das analogias vistas anteriormente, ela relaciona fenômenos distintos. Ela relaciona transferência de calor e quantidade de movimento, por exemplo, até transferência de massa com transferência de calor ou quantidade de movimento. Então, ao passo que as analogias vistas nas sessões anteriores elas eram, digamos assim, analogias horizontais, né? Ou seja, lidando sempre com o mesmo fenômeno, tinha a questão do modelo e do protótipo, mas era sempre a transferência de calor, era sempre a quantidade de movimento que eu queria obter uma analogia entre modelo e protótipo. Aqui, a analogia, ao invés de horizontal, entre aspas, é uma analogia que eu costumo chamar de transversal, ou seja, será que a partir de uma observação ou medição de um fenômeno, por exemplo, transferência de quantidade de movimento, será que eu consigo inferir alguma coisa a respeito, por exemplo, do coeficiente de transferência de calor? Então, por exemplo, se eu meço o coeficiente de atrito para um determinado corpo de prova num túnel de vento, será que a partir daquele dado de laboratório eu consigo inferir alguma grandeza relacionada à transferência de calor ou relacionada à transferência de massa até, né? Então, só um parênteses aqui, a transferência de massa não é uma matéria que a gente vê na disciplina, mas em alguns livros texto, como por exemplo o livro do Encropeiro, ele apresenta a transferência de massa juntamente com a transferência de calor ali no seu capítulo 6, né? Então por isso que eu estou colocando a transferência de massa também, mas a gente não vai ver nada relacionado a isso, tá? Então a questão é, será que eu consigo inferir algum dado de coeficiente de atrito, por exemplo, a partir de uma medição ou de uma correlação para transferência de calor, né? E a resposta é sim, né? Isso quem nos fornece é a chamada analogia de Reynolds, que está aqui na tela, porém, algumas restrições têm que ser respeitadas, tá? E são justamente essas restrições que a gente vai abordar agora, tá? Então, vamos considerar inicialmente essas restrições. Então, consideramos o escoamento laminar, incompressível sobre uma placa plana de um fluido com número de Prandtl unitário, certo? Então, as equações na forma adimensional que regem esse fenômeno combinado, né, de transferência de calor e de quantidade de movimento são essas daqui, tá? Eu tenho, claro, não estou colocando aqui a equação da continuidade, mas a equação da quantidade de movimento é essa daqui, e a equação da energia é essa daqui. Elas são completamente análogas, tanto com relação às equações governantes, né, propriamente ditas, mas também com relação às condições de contorno. Eu estou colocando aqui na forma adimensional. Notem que, pelo fato de ser justamente sobre uma placa plana, não há o termo fonte aqui na equação da quantidade de movimento, então não há o termo de gradiente de pressão, e pelo fato do número de Prandtl ser unitário, eu tenho somente 1 sobre Reynolds multiplicando a derivada segunda da temperatura com relação a y na equação da energia. Então as equações, isso torna, né, as equações realmente idênticas, tá? E aí, se nós plotarmos, por exemplo, os perfis de temperatura e de velocidade, né, na forma dimensional, nós teremos uma sobreposição daqueles dois perfis, exatamente como aparece ali, né? Pelo fato do número de Prandtl ser igual a 1, as camadas de limite de temperatura e de velocidade são idênticas em termos de suas espessuras, né? O fato de nós termos as mesmas condições de contorno, né, como visto no slide anterior, e as mesmas equações governantes, levam a uma solução que existe exatamente uma sobreposição dos dois perfis. Eles são exatamente idênticos, né? Então, isso faz com que os gradientes de temperatura e de velocidade na parede sejam idênticos também, né? E só para colocar alguma
nuance aqui interessante, né? Imagina uma situação em que o número de Prandtl não fosse igual a 1, que ele fosse ligeiramente diferente de 1, então um número de Prandtl ligeiramente maior que 1, né? Só para exemplo, né? A título de exemplo, a camada limite de velocidade seria mais espessa que a camada limite de temperatura e não existiria esse enfoque, esse foco perfeito dos perfis de temperatura e de velocidade. É como se eles estivessem não exatamente sobrepostos, mas, entre aspas, fora de foco, certo? E isso faria com que os gradientes de temperatura e de velocidade na parede não fossem exatamente iguais, né? Somente quando o número de Prandtl é unitário é que existe esse matching perfeito das duas curvas, certo? Dos dois perfis, né? Então, isso faz com que, novamente, esse é o grande resultado, né, daqui, da analogia de Reynolds, é que os gradientes de temperatura e de velocidade na forma dimensional são iguais na parede, certo? Então, partindo, portanto, dessa igualdade aqui, né, que decorre daquelas hipóteses que foram feitas, nós podemos nos lembrar das definições que foram feitas na sessão anterior sobre a forma funcional das soluções e lembrar que, por exemplo, o du dy adimensional y igual a zero, ele foi batizado de um F2, né, que é o gradiente de velocidade local ao longo da camada limite. A mesma coisa para o gradiente de temperatura, né? Ele foi batizado de G2, né? Notem que aqui não há dependência com relação a Y, aqui não há dependência com relação a Y também, né? Então, existe essa igualdade aqui. Notem que, nesse caso em particular, o número de Prandtl é igual a 1, mas ele nem tá colocado ali, né? E lembrem-se também que, lá naquela análise, o F2 ele era igual, né, ao CF Reynolds L sobre 2, ou o CF era igual a 2 sobre Reynolds L vezes F2, então F2 é igual a isso aqui, e o G2 era o próprio número de Nusselt local, o coeficiente de transferência de calor local na forma dimensional, certo? Então, se a gente respeita aquelas restrições, escoamento laminar, camada limite sobre placa plana e número de Prandtl igual a 1, né, eu tenho exatamente essa analogia entre transferência de calor e transferência de quantidade de movimento, né? Ou em outras palavras, eu posso estimar a transferência de calor a partir da tensão, uma medida de força de arraste, por exemplo, ou vice-versa, tá? O que é muito interessante a título de conta, né? Para fazer conta e estimar dados quantitativos. Tá? No entanto, essa é uma analogia muito restrita, porque, né, nem todos os problemas da natureza ou da engenharia, né, são problemas de camada limite laminar, placa plana com número de Prandtl igual a 1. Então, para tentar aliviar essa restrição, né, existe uma outra analogia baseada na analogia de Reynolds, que é uma extensão, na verdade, da analogia de Reynolds, que é chamada analogia de Chilton-Coburn. Né? Essa analogia de Chilton-Coburn, ela introduz uma correção para valores de número de Prandtl diferente de 1. É uma correção, de certa forma, empírica, mas ela tem todo esse embasamento teórico que a gente veio vendo nessas últimas sessões, que diz o seguinte, basicamente ela introduz uma correção do número de Prandtl elevado a menos um terço, certo? Então, se nós introduzirmos esse fator multiplicativo de Prandtl elevado a menos um terço do lado direito do sinal, nós podemos aplicar a analogia entre camadas limites para o número de Prandtl variando entre 0,6 e 60, certo? É claro que aquelas restrições anteriores permanecem, tá? Elas permanecem. A rigor, escoamento laminar em placa plana. Porém, é possível ainda estender essas analogias para outras situações. Né? Por exemplo, se o escoamento for turbulento, existem algumas situações em que a analogia pode ser usada, né? E em algumas situações até o escoamento não sendo em uma placa plana, sendo em uma outra geometria. Tá? Então aqui eu mostro apenas uma forma alternativa da analogia de Chilton-Coburn, que introduz um novo número adimensional,
que é o número de Stanton, tá? Esse ST que aparece aqui é o número de Stanton. Ele nada mais é do que Nusselt sobre Reynolds-Prandtl, tá? Existe alguma vantagem em se usar o número de Stanton em algumas análises? Isso não vai ser muito recorrente aqui para nós, mas só a título de curiosidade, o número de Stanton também é uma representação adimensional do coeficiente de transferência de calor. Notem que se nós substituirmos as fórmulas de Nusselt, Reynolds e Prandtl, nós vamos chegar nessa expressão aqui, que é um adimensional. E é, na verdade, um H dimensional onde não há um comprimento característico, né, para dimensionalizar o H. E isso, em algumas situações, tem algumas vantagens, tá? Mas, de novo, não vai ser algo muito recorrente para nós aqui. Tá? Nós podemos usar analogia tanto a partir dessa expressão, quanto a partir dessa expressão, a partir do número de Stanton. Na verdade, não vai ter nenhuma diferença. Tá? Então aqui eu mostro um exemplo para a gente terminar. Um exemplo bastante simples, né? Só para fixar essa ideia. Tá? Então temos uma placa plana de 2 metros por 3 metros. Ela é submetida ao escoamento paralelo de ar ao longo do seu lado de 3 metros, como mostra aqui a figura. Né? A temperatura e a velocidade na corrente livre são de 20 graus Celsius, 7 metros por segundo, respectivamente. A força de atrito medida na placa é de 0,86 newtons. Determine o coeficiente de transferência de calor médio na placa. Então, claramente uma situação que dá para usar a analogia de Reynolds, a analogia estendida de Chilton-Coburn. Né? Nós temos aqui os dados de massa específica, CP e número de Prandtl por ar, não é unitário, próximo de 1, mas não é unitário. Né? Então, a partir do dado de força de atrito, nós conseguimos obter o coeficiente de atrito médio, certo? Ele nada mais é do que a força, né, dividido pela pressão dinâmica, 1 meio de ρV ao quadrado, dividido por uma área, né? Porque força sobre área é a tensão. Né? O único cuidado que a gente tem que ter aqui é que essa área, na verdade, é 2 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3 é a área, né, base vezes altura, e eu multiplico por 2 porque tem os dois lados da placa, esse lado de cá e o lado de cá, certo? Tá? O lado da direita e o lado da esquerda ali no desenho. Então, substituindo, nós achamos esse valor aqui para o coeficiente de atrito médio. Usando a analogia, né, isolamos o H. Notem que aqui está sendo usado aquela forma com o número de Stanton, está sendo usada aquela forma alternativa, e nós isolamos e achamos o H aqui de 12,7 watts por metro quadrado Kelvin, ou seja, uma medição de força de atrito, né, de tensão, e eu estou obtendo um coeficiente de transferência de calor. Né, tá? Então é uma versatilidade muito interessante do ponto de vista de projeto e análise de valores de coeficientes. Tá? Facilita bastante a vida da gente para a estimativa de parâmetros, certo? Então com isso eu fecho esse clipe e o capítulo também. Tá?